um privilégio, é uma honra estar aqui com vocês essa manhã. Como o pastor falou, já é a quarta edição aí, e cada vez a gente aprende um pouco mais, eu também, e é muito bom estar aqui com vocês. Bom, então, como o pastor falou, eu vou me apresentar. Eu sou casada com o Marcos, eu sou mãe da Gabriela e do Rafael, os menores aqui da foto. Não pega na TV, né? Ó, verdade. Então, vou estar linda de vestido amarelo, o rapazinho de terno. E eu sou madrasta do Bruno e da Luísa. A Luísa nessa foto é a noiva, o Bruno e a esposa, com a Nenezinha, nossa primeira netinha, a Esther. Então, eu fui promovida avó, mais cedo um pouco. Mas essa é a nossa família. Nós somos membros da Igreja Menonita Nova Aliança. E frequentamos lá há algum tempo já. A minha formação, eu sou psicóloga clínica, terapeuta sistêmica. Eu trabalho com casal, com família, com crianças já há alguns anos. Eu tenho formação aí em psicologia jurídica, em forense. E recentemente fiz uma pós em saúde mental e física do adolescente. E esse tema que a gente vai falar aqui hoje também foi meu objeto de estudo nessa formação, né? Sobre a dependência de eletrônicos, os impactos disso. E nessa pós eu estudei especificamente a relação disso com as relações familiares. Então, eu tenho estudado esse tema já há alguns anos, não só pela profissão, mas porque eu tenho dois que me desafiam aí nesse quesito, né? A Gabriela fez 15 anos e o Rafael é da idade de vocês, ele vai fazer 8 anos esse mês. Então, eu não falo aqui só sobre o que eu vivo na profissão, mas o que eu vivo em casa também. E às vezes é diferente, né? Fácil falar do filho dos outros, mas quanto ao nosso, a coisa aperta, né? Então, eu tenho tido o privilégio de viver isso e ser desafiada, né? Pelos meus filhos. Bom, então, que o nosso objetivo hoje é falar sobre a dependência digital, certo? Mas eu queria ouvir das crianças. Eu sei que os papais, as mamães já tiveram umas aulas aí sobre isso, já estão sabendo um pouquinho mais. Eu queria ouvir das crianças. Afinal de contas, o que significa dependência digital? Alguém pode me ajudar? Vai lá, vamos esquentar. Não sabe? Alguém? Eu tenho certeza que vocês sabem alguma coisinha. Vai lá, coragem. Depende do celular, verdade. Mas assim, o que significa depender do celular? Alguém consegue me ajudar? Talvez você pode usar. Quando talvez pode usar? Será? O que vocês acham? Não consegue ficar longe do celular. Mas será que isso acontece? Pode falar. Não consegue ficar sem o celular. Peraí, aqui. Quando fica viciado. Mas o que é viciado? Ficar muito tempo no celular. Fica muito tempo no celular? Sem o quê? Sem tirar os olhos do celular. Sem tirar os olhos do celular. Será que é isso? É, mais ou menos isso? Aqui. Digital se você não larga do celular. Todo lugar que você vai, você depende do seu celular. Você tem que ficar com ele. Ela falou que você depende. Todo lugar que você vai, você tem que ficar com o seu celular. Alguém ali atrás levantou. Pode falar. Isso aí, vocês são muito certos. E eu acho que todo mundo aqui falou parecido, né? Fica muito tempo, não consegue sair, depende do celular. Olha, vocês estão por dentro desse assunto, hein? Olha só, quando a gente fala de dependência, a gente está falando a mesma coisa que usar de uma forma abusiva. Quer dizer, eu uso mais do que eu deveria usar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu faço sempre a mesma coisa. Então eu fico olhando sempre do mesmo jeito, sempre a mesma coisa. Quem já viu uma cena parecida com essa? Na escola agora não dá mais pra ver, né? Mas até há pouco tempo a gente via, não via?
Um monte de adolescente, um monte de criança, todo mundo assim, ó, na tela. Quem já foi numa festa? Que daí tentou conversar com um amigo, ele tava no celular. Aí tentou conversar com outro amigo, ele também tava no celular. Quem que já passou por isso? Eu já. Não é só criança, não. Quando isso acontece, a gente vai ver que acontece uma alteração. O que é alteração? Alguma coisa que muda, tá? Que prejudica o funcionamento de alguma coisa. Ou seja, quando a gente usa demais isso, ele muda alguma coisa que vai causar um mal. Vocês sabiam disso? Causa uma coisa ruim, entendeu? Quando a gente usa demais, a gente busca usar cada vez mais. Quem já jogou um jogo que estava tão legal que vocês não queriam mais parar? Quem? Você já? Ah, pode. Ó, tem mais gente aí, vocês estão com vergonha. Quem que já viu um vídeo ou ficou, sei lá, no YouTube e não queria parar porque era muito legal aquilo, e queria mais e mais e mais. Isso acontece. Mas a gente sabe que isso é um uso exagerado. Ele está além do que a gente deveria fazer. E olha só o que acontece. Quando isso acontece, causa uma alteração que prejudica, que causa um mal, que faz mal para nós. Então, é um negócio sério, né? O que vocês acham? Sim? Muito sério. Bom, mas como que a gente sabe, então, se o que a gente está fazendo é um uso ok ou é um uso exagerado? Quando a gente estuda sobre isso, eles falam que tem algumas coisinhas que eles chamam de critérios, ou seja, se isso acontece, é um sinal de que está sendo um uso exagerado. Vamos ver. Quando a gente fica muito preocupada para fazer aquilo, eu saio de casa, eu vou pra escola, mas eu fico só pensando no joguinho. Quando eu chegar em casa, eu vou jogar, porque meu amigo tá me esperando lá. E eu tô naquela fase, e eu tenho que jogar aquele jogo, e eu fico pensando, o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que responder aquela mensagem no Instagram. Ou eu tenho que, sei lá, ver aquele vídeo que eu não terminei de ver. Fica só pensando naquilo. É sinal de que a gente tá usando demais. Necessidade de cada vez mais tempo. Eu fico um pouquinho hoje, aí amanhã esse pouquinho mesmo que eu fiquei igual não é o suficiente, eu quero mais. Aí depois eu vou querer mais, eu sempre quero mais um pouco. Quando a minha mãe ou meu pai falam, desliga o celular, desliga o tablet. Não, só mais um pouquinho. Quem já fez isso? Acho que não, né? A gente faz, não faz? Porque a gente quer mais um pouquinho, não é? Outra coisa que acontece, eu não sei na casa de vocês, mas quando a gente começa a usar demais, eu vou ficando irritada. Essa pergunta é do pai e da mãe, né? E aí, isso acontece lá na casa de vocês? Eu fico irritado, às vezes eu fico triste, porque eu não posso brincar, eu não posso jogar, não posso ver, não posso. E aí eu fico brava, eu fico irritada, eu fico triste. Eu me programo a ficar meia hora. Aí quando eu vejo, eu fico. Quem já fez isso? As crianças é mais difícil, que os pais ficam no pé, né? Mas nós também, né, gente? Quem que já falou? Eu só vou dar uma olhadinha no meu Instagram e de repente passou 2 horas, 1 hora, 2 horas, a gente nem viu passar, né? É assim, muito fácil. Sabe outra coisa que acontece? Ao invés de eu querer brincar com os meus amigos, eu quero ficar no celular. Eu vou numa festa, lembra que eu falei da festa de aniversário? Hoje a gente vai em festa, ao invés das crianças brincarem, elas estão na mesa mexendo no celular. Preferem. Quem já passou por isso? Não, quem já passou por isso? Que bom que vocês ainda não. Então, cuidado para isso não acontecer com vocês, né? Às vezes estão num lugar lindo, vai passear com o pai e com a mãe, vai num lugar lindo, vai no parque, vai num restaurante legal, vai, sei lá, tá no celular. Em vez de olhar toda aquela coisa linda que tá ali, né? Conhecer os lugares, conhecer pessoas. Outra coisa que começa a acontecer é que quando eu uso demais, eu começo a tentar mentir, né?
Eu vou falar pra minha mãe, não, mas eu já desliguei. Não é pra lá. Atrás do livro, tá lá escondidinho, porque a gente quer usar mais. Não, eu sei, isso não acontece com vocês, mas eu tô falando de coisas que podem acontecer. Quando a gente usa demais, quando usa além daquilo que a gente deveria, a gente começa a fazer essas coisas. A gente fica preocupado demais, a gente quer usar mais do que a gente pode, mais do que os nossos pais deixam. A gente fica irritado quando eles pedem pra gente desligar. A gente quer até mentir pros pais pra ver se a gente consegue ficar mais um pouquinho. A gente começa a fazer essas coisas. Porque o uso está além do que deveria. Então, quando a gente pensa no uso abusivo, então lembrando, uso abusivo é o que então? Quando a gente usa mais do que? Mais do que deve. É isso mesmo, é um uso excessivo, exagerado. Tá? Então, quando isso acontece, eu vou começar. Lembra que a gente falou que começa a ter prejuízo? Acontece, começa a ter. A gente tem problemas, começa a ter coisas ruins. Uma delas é que prejudica a nossa socialização. É isso que eu estava falando. Eu não quero mais brincar com os meus amigos. Eu prefiro ficar no celular. Porque o joguinho tá mais legal. Porque se eu tiver que ir lá, eu tenho que fazer amizade, eu tenho que perguntar um nome, aí eu vou ter que. Né, às vezes ele não quer brincar porque eu quero brincar. E eu prefiro ficar no celular. Então, eu começo a fazer menos amigos. Isso é bom? Não é, né? É muito ruim, na verdade. Outra coisa que acontece, quem já ouviu falar que ficar muito tempo nas telas causa problemas de audição e de visão? Não, vocês estão por dentro, hein? Muito bem, porque é verdade mesmo. Sabia que hoje as crianças têm mais problemas de visão do que alguns anos atrás? Sabe por quê? Porque o olho fica muito pertinho aqui. E aí, o que tem que desenvolver na idade de vocês, ele não consegue. Então, olha que sério, né? Tem crianças tendo problemas e dificuldades com isso por conta, não é que todas as crianças têm dificuldades, têm problema por causa disso, né, gente? Mas, quando a gente usa demais, eu posso sim ter problemas. Tá? Outra coisa, quem sabe o que é bullying? O que é bullying? Me ajuda. Quem que não falou ainda? Vamos ver, calma lá, calma lá. Ela não falou ainda. O que é bullying? É quando você xinga alguém e isso magoa aquela pessoa. É verdade? Quem mais quer dizer? O que é bullying? Ah, você chegou chegando, muito bem. É quando fala mal de alguma pessoa. É quando fala mal de alguma pessoa. Quando provoca, não deixa ele em paz. Mais um aqui. Você. Vamos lá. Quando o bullying é quando uma pessoa ou cochicha de você ou fala de você mal. Fala que você é feio, fala que você é gordo, fala que você é chato e fica abusando dessa pessoa. Quando cochicha, fala mal, que você é feio, que é chato. Pode falar. Isso, quando fala mal de alguma pessoa. É terrível isso, não é, gente? É muito terrível. Isso magoa as pessoas, isso ofende. A gente nunca pode fazer. Mas o que tem a ver isso com o uso das telas? O que vocês acham? Porque tem alguns jogos que ele tem violência dentro dele. E você começa a ver o jogo e fazer o que tá vendo. É verdade, ela disse que alguns jogos têm violência, e você começa a ver isso e faz isso também. Quem mais acha que tem a ver isso com as telas? Fica mandando mensagem, hein? Você falou pra alguém? Fica mandando mensagem pra outro jogo. Isso. Sabe o que acontece nas telas? Diferente, quando a gente tá aqui na vida real, pra eu chegar pra alguém e falar, você é feia, eu tenho que ter muita coragem, não tenho? Às vezes as pessoas não têm coragem de fazer isso, né? Só que daí, quando elas estão atrás do computador,
Todo celular, elas têm essa imagem. E elas vão falar. E pior, elas vão falar porque elas acham que ninguém vai saber que é ela, entendeu? Elas acham que podem fazer isso sem ninguém saber que é ela que tá fazendo. Só que hoje a gente sabe que as pessoas descobrem. Então, quando a gente está online, quando a gente está conversando com as pessoas, seja no jogo, até no Instagram, ou né, nessas outras formas de comunicação, é mais fácil acontecer o bullying e a violência. Porque, de alguma forma, as pessoas acham que ali elas podem dizer tudo que elas querem. Né? E não pode, né? Nem ao vivo e nem pelo celular ou pelo computador. Isso, fala palavrão, fala com palavras muito feias, né? Bom, outra coisa. Quem sabe o que é ansiedade? Ai, vocês são muito inteligentes, né? Adoro dar aula pra vocês. Fala. Ansiedade é quando você tem alguma coisa e fica, ai, eu tenho que ficar agora. Ai, eu não tô esperando, eu não consigo esperar. É verdade, é isso mesmo. Você tá preocupado, não pensar, Isso. Ansiedade. Bom dia. Oi, tudo bom? Bom dia. Ansiedade é quando eu fico pensando numa coisa que não aconteceu ainda. E aí eu fico pensando, e fico pensando, e fico pensando, e eu acho aquilo nem aconteceu, mas eu só tô preocupada com aquilo, né? Isso é ansiedade. E vocês sabiam que quando a gente usa demais os eletrônicos, as telas, eu tenho mais ansiedade? Isso é comprovado. E a ansiedade, ela é muito ruim porque ela faz mal, ela deixa a gente doente quando é demais, sabe? Então, as crianças, elas não deveriam ficar ansiosas, elas não deveriam ficar preocupadas com o que vai acontecer. As crianças que ficam muito tempo no celular, nas telas, elas ficam ansiosas. Lembra que eu falei que um dos critérios para a gente saber se o uso é abusivo é se eu fico pensando demais que eu vou chegar em casa e eu tô louca para chegar para jogar aquele jogo. Isso é ansiedade. Eu tô pensando num negócio que vai acontecer. E aquilo não me deixa, não deixa eu me concentrar na escola, não deixa eu me concentrar no que eu tô fazendo agora. Certo? Outra coisa, tudo que a gente vê na internet é bom? Tem um monte de coisa que chama impróprio. Sabe o que é impróprio? Que não é para criança. Tem muito conteúdo online que não é para criança da idade de vocês, não é verdade? Muita coisa. E quando a gente usa demais, a gente pode ver coisas que não deveria ter visto. Pode falar. Isso. Tem uns filmes, tem essa faixa, não tem? Impróprio para crianças menores de 12 anos, conteúdo adulto. Tá escrito isso, né? Exatamente. Só que tem coisas que, se o papai e a mamãe não cuidam, a gente acessa sem querer, né? Tem vezes que seu pai deixa você ficar no celular quanto tempo você quiser. Você vai lá e acende depois do jogo. E daí você tá cantando jogo. É verdade. Então, isso também pode acontecer e isso não é legal. Pode falar. Eu já vi uma foto que tem uma moça que aparece uma parte. Mas não é a parte do meio. É outra. Desculpa. Esse tipo de coisa. Não é pra minha idade. Esse é um bom exemplo de uma coisa que não é verdade de vocês, né? E às vezes acontece sem querer, não é? Porque esse conteúdo que não é pra idade de vocês, nem sempre tá escrito lá que não pode pra idade de vocês. Sabiam disso? Às vezes não tem nada escrito. Às vezes não tem nada que proíbe. Você só clica num botãozinho e de repente aparece lá uma coisa que não era já tem isso. E não dá pra gente desver aquilo que a gente viu, não é mesmo? Não dá pra apagar da cabeça da gente, não é?
Então a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa que pode acontecer, vocês sabiam que já tem pesquisas falando que crianças que usam demais os eletrônicos, elas começam a ter dificuldade para aprender? Então, olha só que sério que é isso, né? Então, o que acontece é que quando o uso é demais, pode ter muitos, isso a gente chama de prejuízos, coisas que fazem mal à nossa saúde e ao desenvolvimento de vocês, que vocês ainda estão crescendo, ainda estão se desenvolvendo, certo? Então, tudo isso é muito ruim. Isso aqui, essas coisas que eu falei aqui, elas são ligadas ao que a psicologia chama de funções executivas, né? Então, a questão da ansiedade, da cognição, da audição e da visão, tudo isso está ligado à capacidade que a gente tem de aprender. A nossa memória, a capacidade que a gente tem de aprender coisas novas. Então, quando a gente usa demais essas coisas, a nossa capacidade vai diminuindo dessas funções. Então, a gente pode ir crescendo, um adolescente, um jovem, que vai aprender menos do que a gente poderia. Já pensou? Que coisa ruim isso. Então, é uma coisa muito séria. Agora, tem uma outra coisa que acontece que prejudica. Vocês sabiam que crianças que usam muito as tecnologias são crianças menos criativas? Quem já ouviu falar disso? Já ouviu falar? É verdade. Sabem por quê? Porque quando a gente. O que acontece quando a gente não tem nada para fazer? Hã? Sim. A criança que fica no celular, às vezes ela não tem nada pra fazer, daí ela não tem criatividade, porque só querem precisar do celular. Porque o que acontece quando as crianças têm as telas a todo momento? Era só um pouquinho, vocês dois, eu já deixo vocês falar. O que acontece? Ao invés de eu ficar lá e pensar, eu vou bolar uma brincadeira, não tem nada pra fazer, vou inventar um negócio, eu vou lá e pego o celular. Aí o tempo que eu teria para inventar uma coisa diferente, eu tô lá no celular, no computador, no joguinho, no tablet. E aí eu deixo de inventar uma coisa mirabolante, às vezes. Quem já inventou uma brincadeira mirabolante que não existe? Que pegou um brinquedo dali, outro daqui, pegou um negócio da mãe e de repente inventou um negócio muito louco. Não é legal pra caramba, hein? É muito legal. Só que se você naquela hora tivesse pegado um celular, você não tinha inventado isso. Não é verdade? É? Você também já inventou uma coisa muito legal? Eu tenho um computador que tinha um negócio atrás, era coisa pra arrumar. É mesmo? É assim que nascem os gênios, sabiam, gente? Os gênios precisam ficar à toa pra ter ideias legais, entendeu? Agora eu vou deixar você falar. Pode falar. Eu queria um monstrinho de desenho. Olha só, monstrinho de desenho, é muito legal. E você? Então, é isso mesmo. Então quer dizer que os pais de vocês não estão deixando louqueirinhos na tela. Muito bem, parabéns. É isso mesmo. Ontem de manhã, as minhas amigas não estavam, porque uma amiga tinha viajado e outra tinha dormido na casa da mãe. Eu criei uma brincadeira misturando boneca, misturando bichinho. Isso é muito legal. Quando a gente cria coisas novas. Então, só que a gente só faz isso se a gente tá à toa, entendeu? Se a gente tá na tela, a gente não vai ter tempo para fazer isso. Então, a criatividade é a capacidade de criar, imaginar, produzir algo novo e diferente. E começa assim, na idade de vocês, criando brincadeiras, e depois vocês crescem e vocês vão criar coisas úteis, coisas legais para a sociedade, inventar coisas novas. Pode falar, querida. Teve um curso de corte e costura? Ah, um curso de corte. Que legal! Você já tá sabendo costurar? Que show! Parabéns! Isso é muito legal! Trabalhos manuais, tem alguém lá atrás, eu não tinha visto, me desculpe.
Que legal, parabéns. Olha só, ela ajuda com a mamãe e o papai nas tarefas da casa. Nossa, gente, vocês estão demais. História em quadrinhos. Gente, olha quanta coisa legal que a gente faz quando a gente pode ficar à toa, não é? Quando a gente usa o nosso tempo para inventar coisas que não existem, ou ajudar com tarefas da casa, ou fazer um curso novo, fazer um trabalho manual. Isso é muito, muito, muito legal. Tá bom? Então, ó, capacidade de criar algo novo, de inovar, ser diferente, ter ideias revolucionárias, é desenvolver coisas novas para transformar o mundo. É isso, gente. A gente só vai ter grandes inventores se nós formos crianças criativas. Então, para sermos criativos, a gente não pode gastar todo o nosso tempo extra nas telas. Combinado? Combinado? Ah, muito bem. Bom, mas aí a gente está falando, parece que o mundo digital é um monstro, né? O que vocês acham? Afinal de contas, o mundo digital, ele é bom ou ele é ruim? Ele é ruim. É o quê? Ele é ruim. É ruim? O que vocês acham? Ele é ruim porque pode ser complicado. É ruim porque tem conteúdo que não é para nossa idade, pode prejudicar, o que mais? Ele é bom porque você pensar em sabedoria. Pronto. Ó, eu vou embora agora. Muito bem, é isso mesmo. Ele é bom quando a gente usa com sabedoria. Então, pode ser bom, como pode ser ruim. Depende de como nós usamos. Não estou falando aqui, depois de falar todas essas coisas que o uso excessivo pode causar, que tudo isso é muito ruim. Não é verdade, né? Porque tem muita coisa boa. Muita coisa boa na internet, em poder conversar com as pessoas que estão longe, em comprar coisas, né? Às vezes sem sair da nossa casa. Tem muita coisa boa, né? Se a gente for pensar, então, nos benefícios que a gente tem, são muitos, não é? Quem pode me dar um exemplo? Vai lá, ó. Eu vou fazer, eu já vi que vocês gostam muito de falar. Então, eu vou ouvir 3 pessoas agora, tá? Eu vou tentar ouvir quem falou menos. Lá no fundo, 3 pessoas vão me falar do benefício que o mundo digital traz para nós. Vai lá, pode falar. Aí tem que falar mais alto. Isso, fazer pesquisas é excelente. A gente tem acesso a muita coisa. Quem que falou menos? Deixa eu ver. Mais 2 pessoas ali. Pensa mais um pouquinho. Vou ouvir mais um, já volto em você, tá bom? Você. O clima. Adoro. Adoro ver o clima. Quem que usa a internet pra ver o clima? Eu super. Meu Deus, 2 vezes no dia pra ver se não mudou, né? O que vai acontecer daqui a pouco? Espera um pouquinho que eu já tinha dado a peça pra ela. Você lembrou? Então, é verdade, a gente tem várias versões ali na palma da nossa mão, não é mesmo? Olha, eu falei que era só 3, agora aguenta aí, pessoal. Então tem muita coisa legal na internet. Conversar com pessoas que estão longe, não é? Fazer pesquisas. A gente tem acesso a livros do mundo inteiro. Olha que sensacional. E comprar uma coisa lá da China, que a gente nunca iria lá pegar, não é mesmo? Tem muita coisa legal. Então, na verdade, a internet, o mundo digital, ele não é horrível, não é um monstro. Tem coisas boas, certo? Mas então, assim, no final das contas, vocês acham que é tudo uma questão de tempo? Então eu posso fazer o que eu quiser na internet, só se eu ficar um tempo curtinho, tá tudo bem. É isso? Sim ou não? Olha, eu ouvi sim e não, e agora? Sim ou não? Será? Olha só,
Vocês acham? Uma pergunta para vocês. A internet é um lugar público? O que é um lugar público? Que todo mundo vê. O parque é um lugar público, a igreja, o mercado, a praça é um lugar público. Ou a internet é um lugar privado? O que é um lugar privado? É um lugar nosso, é secreto, o nosso quarto, o nosso banheiro, que coisa mais privada que o nosso banheiro. Afinal de contas, a internet é pública ou é privada? Fala aí pra mim. Isso. E agora? É público ou é privado? Ó, eu ouvi dos dois. Então vamos ver se a gente... Vamos ver. Eu acho que vocês querem dizer que na internet existe a possibilidade de ser um lugar privado. Sim? Sim? Puxa vida. Eu sinto dizer pra vocês. Mas não existe um lugar privado na internet. Não existe. Por quê? Ué, mas e aquele WhatsApp que eu mandei só pra minha amiga? Não é privado? E agora? É ou não é? Não é. Sabe por que não é? É público. É público porque existem formas das pessoas entrarem na nossa conversa do WhatsApp, por exemplo. No nosso e-mail, na nossa conta do Instagram. Quem que nunca ouviu falar de uma conta que foi hackeada? Quem que nunca ouviu falar de uma pessoa que está se passando por você no seu WhatsApp? Mas o WhatsApp não é privado? Então, não existe um lugar privado que é secreto, que é escondido na internet. Por quê? Sempre tem um jeito de alguém entrar lá no jogo que você está fazendo. Ai, 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 hein? E aí? Como é que a gente lida com isso? Porque eu não faço as mesmas coisas que eu faço em um lugar público e em um lugar privado, certo? Certo, pessoal? Vocês não fazem no parque que vocês fazem lá no quarto de vocês. Ou no banheiro. Eu espero que não. Pra ninguém ver, mas não adianta levar o celular pro banheiro que ele continua sendo público. Né? Então, é isso, pessoal. A gente tem que saber que quando a gente usa a internet, o celular, o tablet, o computador, que mais? Acho que é isso, né? O joguinho, o PlayStation, que é online muitas vezes, né? Não é um lugar privado. O que você faz lá pode ser visto e acessado por outras pessoas. Mesmo sem você saber, mesmo sem você dar permissão, mesmo sem você querer que isso aconteça. Eu faço o quê? Se eu uso a internet? Eu tenho que fazer. Eu tenho que não usar muito a internet. Lá em casa eu sou bem chata com meus filhos. Sabia? Porque eu sei que é sério, né? Legal, você pode explicar essas coisas pra ela depois. Né? Ajudar ela. Tá bom? Às vezes é isso mesmo, né? As pessoas estão intrígidas no coração, né? É verdade. Ó, pessoal, vamos continuar. Depois eu deixo vocês falarem mais um pouco. Então, o que a gente tem que lembrar? Primeiro, o uso da internet tem a ver com tempo, sim. Eu não posso ficar muito tempo na internet, que isso faz mal, a gente já viu, né? Faz mal para a nossa aprendizagem, para o nosso crescimento. A gente deixa de ser criativo, a gente pode ter problema nos olhos, problema de ouvir, a gente pode ter problema de fazer amizade depois, a gente pode ficar ansioso, tem muita coisa. Mas também, o tempo que eu tenho, eu não posso ver qualquer coisa. Eu não posso. Então, tem coisas que eu não posso nunca fazer. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que a gente não pode fazer e eu quero que vocês prestem muita atenção. Ok? Vocês estão aqui comigo? Sim? Então, o que eu não posso fazer? Eu não posso acessar conteúdo que não é da minha idade. Certo? Muitos deles vão estar escritos lá.
com um símbolo parecido com aquele e às vezes outras idades, né? Às vezes lá dentro é 18, às vezes é 12, quer dizer, não é para criança menor de 18, não é para criança menor de 12 anos, menor de, enfim, acho que a outra classificação é 16, isso. Às vezes está escrito, mas nem sempre. Mas quando tá, aí não tem desculpa, né? Não é pra gente ver. Outra coisa, a gente já falou um pouquinho do bullying. O que eu nunca posso fazer e não posso ver e não posso me envolver é quando eu vejo que tem gente falando mal do outro, criticando, zombando. Eu não devo ficar perto, se é um jogo. Eu não posso fazer parte disso, porque isso é errado. O bullying hoje é um crime, pessoal. Sabiam? É um crime. É um crime. Eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso falar nada que ofenda as pessoas. E se alguém fizer isso comigo, eu também tenho que pedir ajuda pro meu pai e pra minha mãe. Porque isso não pode acontecer, ok? Outra coisa que não pode de jeito nenhum. E isso fica a dica pro papai e pra mamãe também. A gente nunca, em hipótese alguma, pode colocar nossa localização, pessoal. A gente não pode postar. Eu tô ali, ou eu tô aqui, ou meu filho estuda em tal escola, ou eu fui para tal lugar. A gente não pode fazer isso. Lembra, é um lugar público. A gente não divulgaria o nosso endereço numa praça pública, certo? É a mesma coisa. A gente não sabe quem vai ter acesso àquilo. Então nós não podemos. Sabe, às vezes, vocês ainda são pequenos, mas pode ser que vocês conheçam alguém online, um amigo que você faça no Instagram. Vocês não têm idade para isso. Mas se isso acontecer e alguém alguma vez perguntar para você, mas aonde você mora? Você nunca, em hipótese alguma, pode dizer onde você mora. Entenderam? Eu não ouvi. Vocês entenderam? Se alguém perguntar no WhatsApp para você, qual é o seu endereço? Pode passar? E se for meu amigo? Também não. Só se a mamãe e o papai deixarem. Combinado? Pode passar no WhatsApp? Não. Pode passar no Instagram? Não. Pode passar no joguinho com aquele amigo que eu tô conversando? Não. Não pode. Tá bom? Então são coisas que a gente não pode fazer. Por quê? Porque é um lugar público. Eu não faria isso para qualquer pessoa na praça. Certo? Calma, pessoal. Agora não dá. Outra coisa que a gente nunca pode fazer. A gente não deve ver imagens de pessoas que não estejam de roupa, certo? Mas tem outra coisa que eu também nunca posso fazer. Eu nunca posso mandar uma foto de alguma parte do meu corpo pra ninguém. Aí, meu amigo, minha amiga pediu uma foto minha. Não faça isso. Por quê? Mas a conversa com a minha amiga não é particular, não é privado? Não. Você não sabe quem vai ter acesso a essa conversa, tá? Pessoas muito má pegam dados de crianças, se fazem por criança, para ter imagens de vocês. Sabiam disso? Isso é muito sério. Muito, 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 muito sério. Então, se alguém pedir uma foto sua, você tem que primeiro perguntar para o papai e para a mamãe se você pode. Combinado? Sim! Combinado? Sim! E ver foto de gente que às vezes tá com um biquíni meio estranho, aparecendo mais do que devia. Pode ficar vendo? Não. Não. A gente tem que tomar muito cuidado, porque esse é o tipo da coisa que não vai estar escrito lá impróprio para menores de 12 anos. Mas não é próprio para crianças da idade de vocês. Combinado? Sim! Muito bem. Bom, então a gente já aprendeu uma série de coisas. A gente sabe que usar demais faz mal para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento. A gente já aprendeu que não é que é tudo que é ruim, tem coisas boas na internet. A gente aprendeu que o tempo é importante, não pode ser muito tempo.
a gente aprendeu bastante coisa, né? Eu sei que muitas dessas vocês já sabiam. Então, sabem o que a Bíblia fala? A Bíblia tem um versículo em Provérbios que diz assim: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a vocês e serão um enfeite para o seu percurso. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. A Bíblia aqui está falando sobre ter equilíbrio. O que é ter equilíbrio? Espera um pouquinho, ela ergueu primeiro. Não fazer o que você não pode, então, tipo equilíbrio de doce. Você não pode comer muito doce. Não pode comer, tem que ter equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio é como tentar equilibrar. Tentar equilibrar. O que é tentar equilibrar? Vocês já viram aquela imagem? Quem já foi no circo? Aqui, quem já viu o equilibrista no circo? Que passa na corda bamba ali, com a bicicletinha, ou que tenta equilibrar aquele monte de coisa na cabeça, na mão, no pé. Isso é equilíbrio, é quando eu tento deixar as coisas equilibradas, certo? A Bíblia fala que quando a gente busca o equilíbrio, né? A Bíblia fala então que isso é como se fosse um enfeite para o nosso pescoço. É uma coisa. O que é um enfeite? Um enfeite é uma coisa bonita, é uma coisa boa, não é? Um enfeite é um colar bonito, é um lenço charmoso, é uma coisa que deixa a gente mais bonito, não é? Eu também tenho um colar. A gente gosta, não gosta? Ainda mais as mulheres, né? Que deixa a gente mais bonita, não é? Então, quando a gente busca equilíbrio, a gente fica mais bonito, né? E a Bíblia também fala que a gente vai conseguir caminhar em segurança sem tropeçar. Quer dizer, a gente vai acertar mais, né? E o equilíbrio é bem isso, é eu saber dosar as coisas. O quanto da internet eu uso, o quanto eu não uso, que outras coisas eu tenho que fazer, eu vou equilibrando. E para vocês não esquecerem disso, a gente vai fazer uma brincadeira, tá? Cada criança vai ganhar um kitzinho de um copinho e 5 lápis. 5 lápis. Assim. O desafio é, vocês vão ter que equilibrar esse kit, 4 lápis e um copinho, em um lápis. Segurando um lápis. Ok? Esse é o desafio. Se alguém já fez esse desafio alguma vez? Ótimo. Então, quem não sabe, faz aí, mas deixa os amigos tentarem, tá? Então, esse é o desafio. É uma brincadeira para vocês lembrarem que a gente tem que aprender a equilibrar as coisas, né? Aqui a gente está falando de um copinho, mas depois na nossa vida é a mesma coisa, certo? Então, deixa todo mundo receber e daí eu quero papais e mamães, deixem as crianças pensarem aí. Deixa eu ajudar aqui. Legal, pessoal. Parabéns. Parabéns, ó. Salva de palmas aí pra vocês. Muito bom. Muito legal. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Agora em silêncio, tá? Em silêncio. Segurem o copinho de vocês. Não, equilibrando, vai lá. Do jeito que vocês fizeram. Prestem atenção. Alguns equilibraram de um jeito mais estável e outros menos, né? O que eu quero dizer com isso? Tem uns que uma mexidinha que der ele cai. Outros tá mais tranquilo, dá até pra dar uma rodadinha, né? Isso. Ótimo. Vocês estão vendo que equilibrar alguma coisa não é fácil, né? Não é verdade? Quando a gente pensa que a gente tem que equilibrar as coisas da nossa vida, é algo que exige da gente muita atenção, certo? Vocês puderam ver que não tem um jeito só de equilibrar as coisas, certo? Tem várias formas. E cada um vai achar o jeito que acha que é melhor. A família que decide como que a gente equilibra as coisas. Porque cada um tem o seu jeito. Tem gente que tem lápis, tem gente que tem caneta.
Tem gente que tem um copinho que já tem um furinho, tem gente que não furou ainda o copinho. Cada um vai achar um jeito diferente de equilibrar o seu copinho. E a vida da gente é a mesma coisa. Nós temos que encontrar o jeito de equilibrar as nossas atividades, certo? Para que a gente não fique nem muito tempo na internet, nas telas, que a gente não deixe de brincar, que a gente não deixe de fazer as coisas que são importantes quando a gente tem 8 anos, certo? Então, eu quero ler com vocês mais alguns versículos que nos ajudam nisso. Em Lucas 6,45 diz assim: a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois da boca fala do que o coração está cheio. Gente, olha que incrível esse versículo. O que é o nosso depósito de coisas? A Bíblia aqui está falando que as pessoas boas, elas têm um depósito bom. E as pessoas más, elas têm um depósito mau. Eu só posso ser boa e fazer o bem se eu tiver dentro do meu coração um depósito de coisas boas. E como é que eu encho? Então isso quer dizer que todos nós temos um depósito, certo? Concordam comigo? Todos nós temos um depósito para encher de coisas. Ou a gente enche esse depósito de coisas boas, ou a gente enche de coisas más. Mas não adianta. Eu vou pôr para fora o que eu tenho dentro do meu coração. Não tem como eu encher de coisa má e fazer o bem. E se eu encher de coisa boa, eu não vou fazer o mal. Estão entendendo? Agora fala pra mim, como é que a gente enche o nosso depósito de coisas boas? Fazendo coisas boas que Jesus gosta. Mas quase isso. Eu vou fazer coisas boas depois que eu enchi o meu depósito de coisas boas. Você falou certo, mas é lá na ponta. Antes disso, como é que eu encho o meu depósito aqui, meu coração, de coisas boas? Espera um pouquinho, pessoal. Vai lá. Só pensando em coisas boas. Pensando em coisas boas, é verdade. O que mais? Eu fazendo Ah, tem que falar maior. Ajudar o próximo, isso é o que eu vou fazer. Mas para eu ajudar o próximo, para eu fazer coisas boas, eu tenho que ter coisas boas dentro do meu coração. Pensando em coisas boas. O que mais? Oi? Ai, eu não entendi. Me ajuda. Ajudar o pai e a mãe, excelente. Mas isso, de novo, eu vou fazer. Mas para eu fazer isso que é bom, eu tenho que ter no meu coração o que é bom. Lá atrás. Ter o coração bom. Mas como que eu tenho o coração bom? Orando e vendo coisas boas. Como é que é seu nome? Hã? Deu vergonha, Matheus. É isso mesmo. Matheus matou a charada aqui, pessoal. A gente tem que ver coisas boas. Sabe como que a gente enche o nosso depósito de coisas boas? Consumindo coisas boas. O que é a melhor coisa nessa vida pra gente consumir? Hã? Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. Eu só vou ter coisas boas no meu depósito se eu estiver cheio da palavra de Deus. Ok? Isso a gente não tem no joguinho, a gente não tem no Instagram. E não vem me falar que tem versículos no Instagram. Não tô falando isso, tô falando de ler a Bíblia mesmo, pessoal. Ok? É aprender sobre a Bíblia, aprender sobre Jesus. É assim que eu vou ter coisa, eu vou encher o meu coração, o meu depósito de coisas boas, e daí sim, aí eu vou ajudar o próximo, aí eu vou pensar em coisas boas, aí eu vou ajudar o papai e a mamãe, eu não vou fazer a maldade pro outro, combinado? Então lembra lá, se a gente vai ter que equilibrar o nosso tempo, a gente vai ter que ter um momento de encher o nosso depósito de coisas boas. Outra coisa, olha só, vocês falaram do pensamento, né? Em Provérbios diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que forte isso, pessoal. Então, se a gente fica só pensando naquele joguinho, só pensando naquilo que eu vi na internet, naquilo que eu vou fazer,
a minha vida vai ser guiada por isso, e não por coisas boas, né? E por último, Filipenses diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto, puro, agradável e decente. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Então, se a gente quer encher o nosso depósito de coisas boas, para que a gente possa fazer coisas boas, a gente não pode gastar todo o nosso tempo na cela. A gente não pode gastar todo o nosso tempo fazendo coisas aleatórias. A gente tem que ter um tempo de aprender sobre a palavra de Deus. Certo? Porque, gente, vocês têm 8 anos. Com 8 anos, quase 8, né? Alguns 7, quase 8. Sabe, uma criança de 8 anos, ela precisa ter amigos, ela precisa ir à escola, precisa ler. Quem que gosta de ler aqui? Só levanta a mão. Ah, isso mesmo, pessoal, é muito bom ler. Precisa correr, brincar na grama, brincar no parque, se sujar, ralar o joelho. Precisa estar com a família. Pessoal, lembra que eu falei para vocês no começo que eu estudei e eu fiz um trabalho sobre a relação do uso abusivo da internet, das telas, com as relações familiares? Sabe o que eu descobri? Um jeito de evitar que os nossos filhos usem abusivamente as telas é ter relações familiares saudáveis, ter vínculos fortes. A gente tem que gastar tempo com os nossos filhos, tempo de qualidade, tempo sem tela, tempo lá no parque, tempo em casa brincando, tempo praticando esporte, tempo lendo a Bíblia. Esse é o melhor antídoto contra o uso abusivo das telas, né? E a gente sabe que essa fase aqui a gente está plantando, né? Para que a gente possa colher jovens que façam uso consciente das telas. Nós tiramos a tela do tio com deixando de tela durante 2 meses. A televisão inteira. O celular a gente não o celular. Mas a tela, assim, a televisão estava muito apegada, a gente não vamos deixar 6 meses, tem? Já me demorei 6 meses, 6 meses, então ver outros gostos, como criação, ter mais amiguinho, ter mais coleguinha, conversar mais, a produzir, a pesquisar. Hoje eu vou falar coisas de baleias, de animais, de uma forma geral. Eles sabem de tudo, mesmo, né? De forma, Legal. Isso ajudou ele a desenvolver bem mais. Desenvolver outras áreas, né? Legal, parabéns. É isso aí, gente. A gente tem que começar a avaliar, né? Como eu falei, o equilíbrio é cada um vai achar o seu, né? Não existe uma receita de bolo, né? O que a gente sabe é que tem algumas premissas, né? Então, quando a gente fala, o nosso equilíbrio precisa contemplar essas coisas. Os nossos filhos precisam de tempo para estar com os amigos, para ir à escola, para ler, para brincar fora de casa, para estar em família, para praticar um esporte, para orar e para não fazer nada. Ai, mãe, eu tô com tédio. Que ótimo. Se vira. Tá lá no seu quarto, abre seu guarda-roupa e acha alguma coisa pra fazer, né? Porque brinquedo eu tenho certeza que todos vocês têm. Pra poder ser criativo, pra inventar, pra fazer algo que não tava no script, entendeu? Então, nós precisamos proporcionar esse tempo. O tédio, ele é ótimo. O tempo de espera. A gente não tem que poupar os nossos filhos de esperar. Se vocês vão no restaurante, tem que esperar a comida, tem que esperar. Tem que esperar e esperar. A gente conversa quando a gente espera. A gente pode contar uma história, a gente pode perguntar do dia do outro, a gente pode fazer um desenho no papel, a gente pode contar uma piada, a gente pode fazer uma brincadeira. A gente tem que esperar. E quando a gente espera sem fazer nada, a gente tem ideias, né? Então, proporcionem aos filhos de vocês tempo de não fazer nada, tá? E eu quero encerrar hoje o vídeo. Aqui, assim, é uma tabelinha básica
onde eu dividia os dias da semana em manhã, tarde e noite. O que eu quero propor a vocês agora? Que vocês sentem com os filhos e que vocês possam praticar um pouco o equilíbrio, né? Pensar como é a vida de vocês, como é a rotina de vocês, a realidade que cada um vive, e como é que vocês podem contemplar todas essas coisas na rotina de vocês. Que momento que vocês vão ter para proporcionar aos filhos de brincarem, que horário que eles vão para a escola, que horário que eles podem ler um livro, que horário que eles vão estar em casa sem fazer nada, né? Que horário que a gente vai ler a Bíblia, que a gente vai orar junto. É uma ideia para vocês começarem a pensar sobre isso, né? Quem estiver aqui, claro, sem a esposa, né, é um start, né, mas a ideia é que vocês levem para casa, compartilhem, se tem mais filhos, mas que vocês pudessem pensar de uma forma intencional. Como é que vocês podem equilibrar melhor a rotina da casa de vocês, entendendo todas essas necessidades que a gente precisa cuidar, né, nesse momento de vida dos filhos. Mas que vocês possam conversar isso em casa, pensar melhor a rotina, avaliar se o que vocês estão fazendo está sendo adequado, ou se precisa adequar alguma coisa, né? Eu vou disponibilizar para vocês esses slides, né? Então, aqui algumas referências que eu usei para produzir esse material, né? E tem também meu contato, eu fico à disposição, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí a pensar um pouquinho, né, sobre os impactos do uso das telas, como que vocês têm lidado isso em casa e, enfim, como que vocês acham que pode melhorar, né? Espero que tenha ajudado vocês aí como família a pensar um pouquinho melhor sobre isso, ok?